Olá, tudo bem? Eu sou Tiago Silva e mais uma vez estamos aqui para continuarmos a nossa atividade sobre propriedades coligativas, certo? Eu deixei essa atividade no último vídeo e pedi para que vocês fizessem. Como vocês já notaram, não dá para resolver com aquela fórmula, porque você precisa descobrir a fração molar. A fração molar que tem essa partezinha aqui, fração molar do líquido da solução. Como é que vocês vão fazer para descobrir essa fração molar? Bom, vocês vão pegar a fração molar é igual ao número do solvente, ao número de mols do solvente. Então o número de mols do solvente é 4, certo? Dividido pela soma do número de mols do solvente, novamente, mais o número de mols do soluto não volátil. Então vocês somam os dois, vai ficar 4 dividido para 4,8. E vocês vão chegar ao resultado fazendo a divisão de 4 dividido para 4,8, que vai dar 0,833, uma fração. Ao chegar nessa fração, você só faz substituir na fórmula P2, que é a pressão da solução, que é o que nós estamos pedindo no exercício. A pressão da solução vai ser igual à pressão do valor do líquido puro que temos aqui, 6,4 kPa, 6,4 vezes 0,833, o que vai dar um resultado de 5,33 kPa. Então chegamos à resolução desse exercício, 5,333 kPa. Essa é a pressão final, essa é a pressão da solução nessa fórmula aqui, pela lei Raoult. Bom, continuando, falaremos hoje sobre ebulioscopia. Ebulioscopia ou ebuliometria é a propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura da ebulição de um solvente em uma solução. Como assim? A gente já viu que em tonoscopia, que é essa alteração do vapor, da propriedade do vapor, precisa a propriedade da pressão, que diga, desculpe, ela diminui com a adição de soluto não volátil, certo? Mas o que isso influencia na ebulioscopia? Influencia porque há um aumento da temperatura de ebulição nestes solventes. Para que um líquido entre em ebulição é necessário aquecê-lo até que a pressão do vapor fique igual à pressão atmosférica. Então, se ele diminuir a pressão, vai ficar mais difícil dele entrar em estado de ebulição. Até aí tudo bem, mas quando existem partículas insolúveis em meio ao solvente, o processo é dificultado e a ebulioscopia surge então para explicar esse fenômeno. A fórmula usada nesse cálculo é ΔTE, variação de temperatura da ebulição da solução, é igual a temperatura da ebulição do solvente menos a temperatura da ebulição da solução menos a do solvente. Um exemplo de ebulioscopia surge no preparo de café. Quando adicionamos açúcar na água que está prestes a entrar em estado de ebulição, os cristais de açúcar, antes de serem dissolvidos pelo aquecimento, constituem partículas que retardam o ponto de ebulição da água, ou seja, o líquido vai demorar um pouco mais para entrar em ebulição. Você já deve ter notado que quando vamos cozinhar algo, por exemplo, um macarrão, nós não colocamos a água com o sal. Nós esperamos a água aquecer para poder adicionar o sal. Porque se você adicionar o sal para poder aquecer a água, vai demorar um pouco mais. Porque o estado de ebulição dessa água não vai ser mais a 100 graus Celsius, mas vai ser um pouco mais elevado. Bom, aí temos o fator de Van Hoff. O fator de Van Hoff de ionização é utilizado para calcular e analisar os efeitos coligativos em soluções iônicas.
é definido pela relação feita entre o número total de partículas finais em relação às iniciais nas soluções iônicas, que pode ser expresso matematicamente pela fórmula I igual a 1 mais A vezes Q menos 1. O fator de Van Hoff é utilizado para calcular e analisar efeitos coligativos, alterando suas propriedades físicas, como a temperatura, difusão e ebulição, de solventes ao adicionar um soluto não volátil em condições iônicas. Tem que ser em condições iônicas, né? Pronto. Em soluções moleculares, a quantidade de moléculas dissolvidas é a mesma de moléculas adicionadas. Em soluções moleculares, a quantidade de moléculas dissolvidas é a mesma quantidade de moléculas adicionadas. Por exemplo, se adicionarmos 100 moléculas de açúcar, C12H22O11, na água serão dissolvidas 100 moléculas exatamente. Em soluções iônicas, no entanto, esse valor varia, pois a molécula sofre dissociação iônica ou ionização. Um exemplo dessa solução é o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, NaCl. Se for adicionado 1 mol de NaCl na água, nós teremos no final 1 mol de moléculas de Na mais 1 mol de moléculas de Cl-, Na mais e Cl-, conforme mostra na equação de ionização do sal abaixo. Na ioniza-se em Na mais aquoso mais Cl- aquoso. 1 mol, 1 mol e 1 mol. 1 mol dá origem a 2 mols. Este número de partículas finais pode triplicar e assim por diante, dependendo do sal utilizado, assim como nas relações entre o número total de partículas finais em relação às iniciais nas soluções iônicas é o fator de Van Hoff, de ionização. I é igual ao número total de partículas dividido pelo número de partículas iniciais. Então, a ionização ela será distinguida pelo número total de partículas finais pelo número total de partículas iniciais. Como assim? Parece um pouco complexo, né? Mas vamos passar um exercício para que na próxima aula vocês tragam ele resolvido e possamos ver aqui. Exercício. Digamos que você possui as seguintes amostras: água pura, amostra 1, amostra 2, solução aquosa com glicose 0,2 mol por litro e solução aquosa de glicose com 0,4 mol por litro. A ordem crescente da temperatura de ebulição dessas amostras é dada por A. 1 maior que 2, 2 maior que 3. B. 3 maior que 2, 2 maior que 1. C. 3 menor que 2 e 2 menor que 1. D. 1 menor que 2 e 2 menor que 3. E E. 1 menor que 3 e 3 menor que 2. Bom, vocês façam esse exercício e na próxima aula nós veremos qual é a resposta correta. Até mais e boa sorte.